O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que o céu se abale no seio dos mares. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, colocamos nas mãos do Senhor todos os nossos anseios. Se porventura nessa noite você passou por algum momento difícil, preocupação, ansiedade, nessa manhã, logo agora, quando o sol brilha para nós, coloca nas mãos do Senhor todos os seus anseios, problemas e dificuldades e tenha certeza que o Eterno vai cuidar de todas as suas necessidades. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, o versículo 1 e o versículo 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Se em algum momento alguém duvidou do valor da pregação do Evangelho, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós precisamos corrigir a nossa visão e entender. E quando nós não pregamos, não temos como levar uma igreja a crescer. E através da exposição da palavra de Deus, que as pessoas passam a ter o entendimento da vontade do Senhor. É claro, precisamos a cada dia dependermos mais do poder do Espírito Santo, porque pregar sem ter a virtude do Espírito Santo na vida, de nada adianta. Mas quando o Espírito Santo toma nas mãos a sua igreja, e essa está disposta a ser usada pelo Senhor, e ela está disposta a se desgastar, pregando, esmerando em ensinar a palavra do Senhor para pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, sempre o resultado se dará em grandes conversões. Tessalônica era uma grande cidade. Tessalônica tinha em torno de 200.000 habitantes e ela era a capital da Macedônia. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando, Paulo ele atravessa toda a Anfípolis e Apolônia para chegar em Tessalônica. Esta era uma via egnácea que atravessava toda a Grécia para que ele conseguisse chegar no seu percurso pelo qual tinha proposto. Se uma pessoa por dia viajasse 48 quilômetros, a cada dia ele estaria passando por uma cidade. Embora a distância de 48 quilômetros a 50 quilômetros por dia, alguém caminhando era de fato um fardo, principalmente para alguém que já estava na meia-idade e alguém que já tinha sofrido muitos açoites, perseguições e naufrágios, mas não era um problema para o incansável apóstolo Paulo, com o desejo ardente no coração de anunciar as boas novas de salvação para pessoas que ainda não tinham entendimento a respeito da palavra do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, era de costume do apóstolo Paulo no dia de sábado estar na sinagoga. Ele tinha uma identidade judia, portanto, no dia de sábado, Paulo estava adorando com outras pessoas. E quando ele passa por Tessalônica, ele aproveita esse momento para juntar-se aos judeus e ali estudar a palavra do Senhor por 3 sábados. De acordo com os seus escritos em Filipenses capítulo 4, versículo 16, nós observamos que Paulo passou em Tessalônica muito mais do que 2 semanas, possivelmente 3 ou mais semanas, ensinando as pessoas ali a respeito das verdades do reino. Possivelmente o grupo de pessoas que estivessem estudando a palavra de Deus com o apóstolo Paulo fossem pessoas que tivessem uma boa posição social e econômica, porque nesse período é como se eles não trabalhassem, mas estivessem completamente focados no estudo da palavra de Deus para tirar todas as suas dúvidas, e foi dentro desse percurso que eles tomaram as suas decisões e muitos passaram a seguir o apóstolo Paulo. Mas como nós já temos falado, quando alguém se levanta para pregar a palavra do Senhor, Satanás sempre irá se levantar para se opor a essas pessoas, independente do lugar. Todos aqueles que irão se levantar de alguma forma irão se deparar com oposição, e não foi diferente quando Paulo chegou com Silas na cidade de Tessalônica. Alguns judeus, movidos pela inveja, reconhecendo que Paulo e Silas tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus e falavam de Jesus Cristo não por teoria, mas por conhecimento, por ter experimentado na vida o verdadeiro cristianismo, esses judeus passaram a se opor aos ensinamentos de Paulo e Silas. Foi exatamente na casa de Jason que os malandros entraram e assaltaram. Possivelmente, Paulo e Silas estivessem hospedados nessa casa
mas nenhum mal foi feito aos dois, mas muitos itens que estavam dentro da casa foram levados. Atos capítulo 17, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: os quais Jason hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Paulo e Silas, eles transformaram o mundo pregando o evangelho. Eles abdicaram da sua própria vontade para anunciar as boas novas de salvação. Todos os seus recursos, todos os seus esforços, os seus dons, eles se empenharam para que pudesse avançar o reino de Cristo nessa terra. Eram homens destemidos, eram homens que estavam dispostos a dar a sua própria vida pelo reino. É a razão pela qual muitas vezes foram perseguidos, foram açoitados, foram apedrejados, rejeitados, mas incansável, estavam dispostos em todos os lugares, em todas as cidades, falar de Jesus Cristo e mostrar o caminho da salvação. Aqui em Tessalônica, mais uma vez, eles foram perseguidos, porque os judeus passaram a acusar a Paulo e Silas de blasfêmia. Se fosse no território romano, possivelmente eles o acusassem de traição. Quando os irmãos perceberam a revolta que estava acontecendo em Tessalônica, eles enviaram Paulo e Silas para uma outra cidade. Embora Jason tenha sido preso, mas ele conseguiu pagar a fiança e veio à liberdade. Mas a pregação do evangelho naquela cidade não parou, não cessou. Os irmãos estavam dispostos a testemunhar, a anunciar, mesmo se fossem perseguidos, açoitados ou até fosse levado à morte. Eles estavam dispostos a dar continuidade na pregação do Evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo nunca se esqueceu do bom grado dos irmãos de Tessalônica. Nas suas outras cartas e epístolas, ele sempre lembrava do amor, do cuidado que aqueles irmãos tiveram com eles. Se anteciparam aos problemas e os livraram de sofrimento e os enviaram para outra cidade para que a palavra de Deus pudesse ser anunciada em outras localidades. Atos capítulo 17, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A palavra de Deus, cada vez mais, ela alcançava a guarida no coração daquela comunidade. Paulo agora muda de estratégia. Em vez de pregar às massas, Paulo procura pregar agora na sinagoga. Os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que o de Tessalônica, porque os irmãos de Bereia, ao ouvirem a palavra de Deus ser anunciada, eles também queriam ter certeza que aquilo que estava sendo pregado estava nas Santas Escrituras. Eles estavam com a palavra de Deus nas mãos e eles queriam acompanhar versículo por versículo. Cada pensamento deveria estar embasado na palavra de Deus. Nenhum sermão deveria ser pregado se esse não tivesse fundamento por completo dentro da palavra do Senhor. E Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele entende que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres, porque eles tinham essa atenção, esse cuidado em averiguar se tudo que estava sendo pregado de fato estava dentro da palavra do Senhor. Acredito que os irmãos de Bereia é um exemplo para todos nós. Nós precisamos seguir o mesmo costume, a mesma tradição, ter sempre a palavra de Deus nas mãos. O folhear da palavra de Deus deve fazer bem aos nossos ouvidos. Precisamos a cada dia ter convicções de aquilo que está sendo pregado, de fato, contém na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é regra de fé e prática para todo cristão. Todos nós precisamos todos os dias, constantemente, nos alimentarmos da palavra de Deus para que nós possamos ter forças para que no dia da provação, da tentação, da mesma forma como Jesus repreendeu o seu adversário, citando a palavra de Deus, e ele diz, está escrito, nós precisamos sempre também ter um pensamento, ter as Escrituras na mente, para que nós possamos resistir no dia mau. Atos capítulo 17, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas era a principal cidade da Grécia. Era uma cidade completamente idólatra, formada por pensamento de filósofos e homens que não tinham a Deus como sendo o centro da sua vida. Mas Paulo também sabia da necessidade dessas pessoas de conhecerem a palavra do Senhor. É a razão pela qual Deus, um dia, quando chamou Paulo, Deus falou para Ananias que ele deveria ir na rua direita, porque ali havia um homem, e esse era Saulo,
Deus usaria para ser um grande instrumento nas suas mãos. Creio que Deus, olhando para o futuro, Deus sabia que Paulo estaria um dia na cidade de Atenas. Aqueles filósofos não poderiam fechar os seus olhos para essa vida sem que eles tivessem a oportunidade da salvação. E quando Paulo, dentro daquele areópago, abre a sua boca para falar a respeito do Deus desconhecido, Deus usa Paulo para tocar o coração daqueles homens. Jamais ninguém um dia irá se deparar diante de Deus e poderá dizer que esse não teve oportunidade de salvação. Deus permitiu que Paulo passasse ali, como era um homem culto, um homem sábio, falava mais de 4 línguas. Paulo tinha capacidade sim de falar ao coração, falar ao intelecto daqueles homens que estavam dentro daquele ambiente. E eles puderam entender que há um Deus soberano, um Deus que um dia voltará aqui a essa terra, irá buscar os seus filhos e todos aqueles que creram no seu nome obterão vida eterna. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 17 do livro de Atos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração uma grande verdade. Naquele areópago, nem todas as pessoas aceitaram a palavra do Senhor, mas nós precisamos ter plena certeza de um fato. Quando nós abrimos a nossa boca para falar em nome de Deus, com a palavra de Deus nas mãos, não somos nós que estamos falando, é Deus que está falando conosco. Deus se vale de seres humanos, mesmo que esses sejam falhos, para falar em nome dele, para apresentar as suas verdades. E era isso que Deus estava fazendo na cidade de Atenas. Deus queria salvar aquela cidade idólatra. Alguns creram, mas todos um dia não poderão se justificar dizendo que Deus não deu oportunidade de salvação. Perderam porque não aceitaram, perderam porque não creram na palavra, perderam porque não abriram o seu coração. Mas todo aquele que aceita, todo aquele que abre o seu coração, encontra graça no trono do Pai e Deus mantém e escreve o seu nome no seu livro sagrado, no livro da vida. Jamais tenha medo de pregar a palavra de Deus como ela é. Nós não podemos modificá-la para alcançar o coração das pessoas. Temos que pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Quando nós fazemos isso, nós, na verdade, estamos sendo usados pelo Senhor para alcançar o coração dos perdidos. Querido Pai, a cada dia queremos estar comprometidos com o Senhor. Queremos ser um instrumento nas Tuas mãos para alcançarmos o coração daqueles que ainda não Te conhecem. Por favor, Senhor, nos abençoa. Abre o nosso entendimento. Somos Teus alunos da Tua escola. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.